mais impostos para você. Incrível como na gestão Lula é sempre mais imposto. Incrível quando há um esquerdista no governo, há mais impostos. E olha só o que saiu na Oeste. Ministério da Fazenda diz que IVA vai subir para 28% depois de mudanças da Câmara. A pasta, chefiada pelo Fernando Andrade, informou que a alíquota de referência subiu para 1,47%. Ou seja, aquilo que eu disse há muito tempo atrás vai se tornar realidade. Você vai pagar mais impostos no IVA. E aí, eu não me canso de falar. Infeliz aquele que votou pela reforma tributária do Haddad. Infeliz aquele que acreditou que o Haddad ia fazer alguma coisa decente na sua gestão. Não dá para imaginar um imbecil, um inapto, um incompetente como o Fernando Haddad fazendo a gestão tributária do país, fazendo uma reforma tributária. É óbvio que daria nisso mais impostos para a gente pagar, mais impostos para sobrecarregar as costas do brasileiro. E cada dia mais a gente é roubado pelo governo. Enfim, é uma revolta. Eu não sei como as pessoas seguem caladas. Isso é um absurdo. Isso aqui já é motivo suficiente para o impeachment do Lula, porque é um escárnio que está sendo feito com a população. E aí o que a gente vê na consequência disso é isso aqui, ó. Projeto do orçamento terá alta do JCP e da CSLL, diz o próprio Haddad. O ministro afirma que mudanças serão tomadas em compensação do Senado não seja suficiente para 2025. O que quer dizer? Na prática, o governo deve trazer expectativas de arrecadação na alíquota da contribuição social sobre lucro líquido e dos juros sobre capital próprio, ou seja, ele tenta emplacar novamente mais aumento de impostos. É incrível, é um atrás do outro. O JCP é uma forma de distribuição do lucro sobre qual o acionista paga imposto de renda. E o CSLL é o tributo sobre o lucro das empresas, ou seja, ele vai tributar lucro e ele vai tributar, inclusive, o rendimento de ações. Então você, Faria Limer, você do mercado financeiro que fez o L, parabéns, porque essa está na tua conta. E sabe o que é mais interessante? O projeto, cujo relator foi o líder do governo, Jacques Wagner, tem medidas para compensar eventuais perdas de arrecadação. Porque se tiver um jeito do governo arrecadar menos, o Jacques Wagner criou um gatilho para arrecadar mais. E o Jacques Wagner ainda disse que está previsto um aumento da alíquota do IR sobre o JCP de 15% para 20%. Nos bastidores, havia proposto um altar linear de 1% sobre o CSLL. Ou seja, mais impostos, vai ficar cara essa pancada tributária aqui. E aí, por sua vez, você quer saber para onde vai esse dinheiro? Para cá. Congresso e Planalto negociam alta de verba para emendas parlamentares em valor maior do que prevê o acordo firmado com o STF. Assim, primeiro que eu não sei por que raios foi feito um acordo sobre valor de emendas com o STF, que não é competência dele tratar sobre o assunto. Segundo, que essas emendas criadas pelo governo Lula, que na verdade chama orçamento secreto, não deveriam sequer existir. E aí, este valor acima que vai ser pago vai vir justamente da onde? Do aumento da arrecadação. Ou seja, você vai pagar mais impostos para o governo cooptar o parlamento através da distribuição de emendas. Incrível como ele usa o seu dinheiro para te sacanear. E aí o Lula ainda fica chateado porque, segundo ele, empresas não agradecem o financiamento do governo. Ele participou da inauguração de uma fábrica de medicamentos financiada pelo BNDES. E aí ele disse o seguinte: a farmacêutica EMS teve um financiamento do BNDES. E aí o presidente do BNDES, que é o Mercadante, também estava no evento. E aí você, pequeno empresário que tenta um financiamento do BNDES, responde para mim nos comentários: você consegue? Você já conseguiu? Eu tenho certeza que a resposta é não. Mas o Lula quer o quê? Que façam um cortejo, que fiquem saudando. Obrigado por me emprestar o meu próprio dinheiro. É um absurdo o que esse cara fala. Assim, é um absurdo. Se você pede uma pizza, o garçom te traz a pizza, você vai aplaudir porque veio a pizza? Não. Se o Lula te empresta o seu dinheiro a juros, você também vai aplaudir, pô. É simples. E aí você se lasca para conseguir um empréstimo. Já Cuba pegou dinheiro do BNDES e deu charutos como garantia. Os charutos, o Lula deve ter sentado em cima dele depois, porque tomou um cano de Cuba ainda. Emprestou o dinheiro, o Lula enfiou o charuto na narina e você tomou um cano. É incrível. E aí, na mesma inauguração, alguém ainda afirmou: mesmo que dê tudo errado, vai dar tudo certo. Quem disse essa frase? Foi o Datena? Foi o Biden? Ou foi o Lula? Acertou quem disse o Lula. Tem vídeo, dá uma olhada. Fala, Haddad, não se preocupe, cara. Mesmo que der errado, vai dar certo. Definitivamente o Lula não passaria nem no portão do Enem. É incrível como ele avança a passos largos rumo à dilmização. E aí, no meio disso tudo, a Advocacia Geral da União, a AGU, defende no STF a manutenção das saidinhas, que foi vetada por meio do brilhante trabalho do capitão Derrite. O Jorge Bessias, aquele Bessias da carta, ele defende que as saídas temporárias prejudicam os laços familiares. E a família que perdeu o ente querido assassinado pelo vagabundo? Como é que fica? Quem vai cuidar dos laços familiares do filho que perdeu o pai no assalto? Da mãe que perdeu o marido no assalto? Aí não tem problema, né?
Para essa vagabundagem, o importante é bandido fora da cadeia. Afinal, não à toa o Lula foi o mais votado dentro dos presídios. Aí a gente tem que se deparar com esse tipo de notícia aqui, ó. Policial civil é assassinado a tiros por estuprador beneficiado com saidinha no Espírito Santo. Preso por assassinar turista em casa de veraneio, recebeu o benefício da saidinha dias antes do crime. Homem em saidinha confessa à polícia que matou o cozinheiro em hotel em Campinas e perde semiaberto. Esses cretinos, esses vagabundos saem da cadeia para achacar a população. E aí nós vemos o advogado do Lula defendendo a manutenção das saidinhas, quando o parlamento, respeitando a opinião popular, foi lá e determinou o fim delas. É um absurdo a política de desencarceramento da esquerda no país. Inclusive, pense bem nessas eleições em São Paulo. Guilherme Boulos é um risco real. Você votar em Guilherme Boulos, você está votando pelo desencarceramento, pela criminalidade. Vamos fazer um exercício aqui. Imagine um mundo onde o Guilherme Boulos venceu a eleição de 2024, 2025, estamos em janeiro, fevereiro de 2025. Guilherme Boulos é o prefeito de São Paulo. Imagine que você fechou sua casa para ir trabalhar, voltou e sua casa foi invadida. Imagine que você quer sair para trabalhar, precisa deixar seu filho na sua casa, mas você pode ter o seu filho emboscado por traficantes na porta da sua casa. Imagine o caos que viraria a cidade de São Paulo com o crescimento da Cracolândia, dada a política pró-Cracolândia da esquerda. Imagine o que vai virar essa cidade se o Guilherme Boulos virar o prefeito. A gente não pode deixar com que isso aconteça. O primeiro ponto, eu preciso do seu apoio para continuar na Câmara de São Paulo, para ser a verdadeira resistência contra um eventual governo de esquerda. Por isso eu conto com o seu apoio, eu conto com o seu voto. O segundo ponto, a gente precisa fazer uma campanha massiva contra o crescimento da esquerda de São Paulo, contra os vereadores da esquerda, mas principalmente contra o candidato da esquerda, contra Guilherme Boulos. Inclusive, essa campanha tem dado certo. Afinal de contas, a rejeição do Guilherme Boulos cresceu e chegou a 32,7%, um número significativo, mas que ainda não é suficiente para barrar o Guilherme Boulos. É um risco real e nós precisamos nos unir para combater a esquerda em São Paulo, combater a esquerda no Brasil. E aí, o que me espanta é o seguinte: renda, mais ricos preferem Boulos, diz Atlas CNN. Boulos é preferido entre os eleitores com renda superior a R$10 mil por mês. O Boulos representa a elite, formada por professores, universitários, influenciadores e funcionários públicos que atacam o capitalismo e vivem na esquerda de caviar. Mas se você é trabalhador, você carrega o piano nas costas e não aguenta mais vagabundagem, não dá para admitir Guilherme Boulos. E, inclusive, os candidatos do PSOL defendem discriminar as drogas, ao contrário, em tese, do que diz o Guilherme Boulos. Boulos, que defendia a regulamentação das drogas até antes da eleição municipal, mudou de posição ao se lançar à prefeitura. Mas claramente ele não pode esconder quem ele é, então vamos ver a opinião dele sobre o uso de drogas. Eu acredito que esse debate tem que ser feito sem medo. Eu sou a favor da descriminalização de drogas no país, porque o abuso de substâncias químicas ele tem que ser tratado como um caso de saúde pública, não como um caso do Código Penal. O debate tem que ser feito é o seguinte: alguém acha que proibindo vai impedir o uso de droga? A verdade é que o Boulos finge ser alguém que nunca foi. Ele finge ser alguém moderado. Boulos é um extremista, um invasor de propriedade, um cara que quer descriminalizar as drogas, um cara que defende o aborto. Isso é o PSOL. Isso é o que representa todos os candidatos do PSOL. Por isso não podemos admitir o avanço dessa gente. Por isso é perigoso termos a esquerda na prefeitura. Por isso é perigoso termos parlamentares de esquerda na Câmara de São Paulo. E eu conto com o apoio de vocês para ser a última trava, a última trincheira contra o crescimento da esquerda em São Paulo. Dia 6 de outubro eu conto com o seu apoio, eu conto com o seu voto. Vote Rubinho Nunes 44555. Hoje eu tô no meio de Paraisópolis, lacrando um baile funk, lacrando a adega que sustenta o baile da 17. É muito fácil fazer política dentro do gabinete, lacrar no esquerdista burro no meio de uma avenida. A gente sabe que eles são demagogos. A questão é que a política de verdade é botar a mão na massa e levar paz para a comunidade.